A gente conversa com o Coronel Tadeu, deputado federal por São Paulo do PL. Coronel, bom dia, bem-vindo ao Oeste com Elas. Obrigada por nos atender nesse momento, hein? Olá, Paula, bom dia. Deixa eu dar um bom dia também, porque eu estou vendo no estúdio aí a Marina, estou vendo a Adriana, o Cauti e o Firmino. Bom dia, boa tarde para todos vocês. É isso, boa tarde mesmo, é verdade, né? Carlo Cauti já foi embora, estamos aqui, Paula Camacho, Marina Helena e eu, Adriana, sim. Coronel, começa contando pra gente, então, suas primeiras impressões sobre essa operação de hoje cedo, como o senhor acha que deve refletir no Brasil e internacionalmente? Não vai refletir bem internacionalmente isso não, mas vamos lá. O que eu estou vendo dessa situação toda, né? O que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para mim é um ataque político declarado, né, que está dissimulado ou travestido de processo judicial. Essa é a verdade. Eles estão usando medidas cautelares, né? A gente viu aí tornozeleira eletrônica, restrição de fala, mandado de busca, né? Tudo sem haver uma condenação, não tem denúncia formal ainda, não tem julgamento. E o que eu estou vendo é que o judiciário ele está fazendo o uso de todos esses instrumentos para uma intimidação política, ou até por que não dizer uma ameaça política mesmo, né? Não é questão jurídica que está se decidindo aí, né? Nesse campo de batalha, nesse momento, o que a gente está vendo é uma questão política muito acentuada. Eles querem calar o Bolsonaro, está muito claro isso, né? Querem calar ele para que ele não interfira nas eleições de 2026, e esse homem, ele é um fenômeno político, na minha opinião. Eu acompanho política desde 1985, mais precisamente desde 1986, e eu nunca vi um político com a popularidade e o carisma que esse homem tem. Então é um negócio absurdo. E o que querem é calá-lo mesmo, isolar ele do debate político a qualquer custo. Então eles precisam desgastar a imagem dele, e estão fazendo isso, na minha opinião, de uma forma muito autoritária, justamente no momento em que ele ainda representa uma grande parcela do povo brasileiro. Então, onde é que está a justiça? Isso não é justiça, é perseguição, isso tem nome, isso é perseguição. E aí vamos ser claros, né? Uso de tornozeleira eletrônica para um cara que não tem nem passaporte mais, está apreendido o passaporte dele, né? Ele está em todos os lugares, sendo praticamente vigiados, não tem a menor possibilidade de fugir. Para que tornozeleira eletrônica? Nem bandido usa tornozeleira eletrônica quando vai fazer as suas saidinhas, e colocar uma tornozeleira eletrônica num ex-presidente, que, diga-se de passagem, foi maravilhoso nos 4 anos em que ele participou, né? Então não tem absolutamente nada que justifique essas medidas cautelares, né? E, Paula, o que a gente pode esperar disso no cenário internacional é, quem sabe, mais represálias internacionais por esses atos. É possível que o Brasil pague muito caro. Nacionalmente, internamente falando, politicamente falando, eu tenho certeza que tem muito político de centro e, obviamente, de esquerda batendo palma para essa novela, né, para esse teatro que estão fazendo. E vejo que uma boa parte da população brasileira poderá até se revoltar de diversas formas, mas há uma indignação muito grande nesse momento. Desde cedo eu estou percebendo que há uma indignação muito grande, e esse homem tem, pelo menos pelo TSE, mais de 50 milhões de eleitores que acreditam nele. Isso vai causar uma comoção e, quem sabe, até politicamente falando, jogar o Bolsonaro para cima. Mas deixo claro, é injusto o que estão fazendo com esse homem. Totalmente injusto. O senhor fala sobre desgastar a imagem dele, desgasta também a saúde, uma saúde já bastante preocupante devido à facada que jamais nos esqueceremos, né, que Bolsonaro tomou em 2018, o quanto ele não paga as consequências, né, disso. Olha, Coronel Tadeu agora com a gente, daqui a pouco também o deputado federal Luciano Zucco às 13 horas, à 1 da tarde, já que hoje vamos mais longe aqui com Oeste com Elas, nos ajudando a entender essa situação toda. Eu, Adriana Reide, por aqui, viu, Coronel? E agora sim passo a palavra para Paula Camacho, faz a próxima pergunta. Deputado, muito obrigada pela entrevista, né? Eu queria ver com o senhor
Qual a movimentação dos deputados do Congresso e se vocês pretendem fazer alguma reação? O que vocês pretendem fazer em relação a essa declaração de guerra clara que o STF fez em relação ao presidente Donald Trump? Bom, eu não sei se chegou essa informação para vocês ou não, mas se não chegou, é uma informação oficial. Curiosamente, isso foi feito numa sexta-feira onde acabou o semestre legislativo e todos nós entramos em recesso ontem, onde foi o primeiro dia do recesso. Curiosamente, aconteceu isso agora. Mas o líder Sóstenes Cavalcante, ele já convocou uma reunião para segunda-feira às 14 horas para dar tempo de todo mundo se movimentar, porque, com raras exceções, estão todos os parlamentares do PL, especificamente nos seus estados. Eu estou no estado de São Paulo. E nós temos uma reunião convocada para segunda-feira, onde a gente vai começar a fazer a nossa oposição, nós vamos começar a nos pronunciar e nós vamos nos reunir para ver qual é o melhor caminho a seguir nesse momento. A gente sabe que depois dessa questão do IOF, que foi decidida na quarta-feira, se eu não me engano, né? A reunião foi na terça e na quarta, nós vimos que a Câmara dos Deputados parece que está até com o microfone cortado, né? Cortaram também o microfone ou cortaram os poderes do Poder Legislativo nessa decisão do IOF e vocês podem perceber que a Câmara deve estar um pouco ali com os braços curtos ou engessados. O que a gente precisa fazer é cobrar o Senado Federal por conta desses absurdos, dessas arbitrariedades que estão sendo praticadas. Então eu acredito, né, eu não posso falar pela bancada do PL ainda, eu acredito que o Zucco, que vem aí na sequência dando entrevista também, ele também não deve ter ainda um direcionamento, até porque nós vamos decidir tudo isso juntos. Mas para mim, pessoalmente, como parlamentar, eu faço nesse momento uma cobrança a todos os senadores que tenham coragem para tomar as providências devidas que estão previstas na Constituição. Nós não podemos permitir. Compara a situação do presidente Bolsonaro? Sim, ele está sendo processado, claro que está. Ele tem vários processos recaindo sobre o CPF dele, sobre o nome dele. Agora me diga uma coisa. Qual é o perigo que esse homem oferece nesse momento para que seja aplicada uma tornozeleira eletrônica? É exagerado demais, é descabido demais. E quando a gente vê um judiciário que começa a agir politicamente, você pode ter certeza, o Estado de Direito deixou de existir. Não existe mais Estado democrático de direito. O que vale é a vontade de quem está com a caneta na mão. E essa caneta, nesse momento, ela está sendo usada para perseguir um adversário político. É que o Bolsonaro incomoda tanto, gente, só porque ele é avesso a qualquer ato de corrupção, é avesso a qualquer ato de má administração, má gestão, só porque ele entrega um governo com mais de 50 bilhões no caixa para o próximo gastar e gastar muito mais do que isso. Só porque ele tem uma correção de atitudes? Será que é porque ele foi militar? O pessoal deve ter bronca de militar? Por que esse exagero todo? Olha, eu nem sei, eu não consigo nem avaliar direito se o Bolsonaro está tendo essa oportunidade de se defender, né? Ou pelo menos de está tendo a oportunidade de participar da vida política, porque o que querem é aniquilá-lo realmente do mundo político. Então a gente não sabe nem aonde isso vai parar e que consequências vão ter. Mas, por mim, eu falo por mim e acredito que essa deve ser a voz da bancada do PL a partir de segunda-feira, às 14 horas, que nós vamos nos reunir, parece que na sede do PL, na sede da liderança do PL na Câmara. Eu acredito que a gente deve fazer uma cobrança muito, muito forte, muito veemente, a todos os 81 senadores pelo que está acontecendo no Brasil agora. É preciso realmente, viu? Deputado, a pergunta agora é de Marina Helena. Deputado,
Tudo bem? Obrigada aqui por esse dia, né, tão complicado, você aqui nos atender. A minha pergunta é a seguinte, mesmo antes a gente viu que estava tendo uma escalada, né, com a condenação já prevista de Bolsonaro, e a minha pergunta tem alguma movimentação em relação à anistia? Porque a gente sabe também que um dos motivos, né, quando se alegou ali, desde a carta das sanções do Trump, tudo que tem sido feito, é exatamente dizendo respeito a esse aspecto político da perseguição da direita no Brasil. Então, a anistia é algo que, de fato, o Congresso, porque me espantou, eu não sei qual é a sua percepção, mas ver ali o Alcolumbre e o Mota ao lado do Geraldo Alckmin, dizendo que todas as negociações ficariam a cargo do Executivo. Mas, claramente, os critérios para tudo isso que a gente está vivendo em termos de sanções americanas, e o Trump deixou isso muito claro diversas vezes, principalmente os abusos do judiciário. Então, você vê aí alguma movimentação sendo restabelecida em relação à pauta da anistia? Marina, primeiro, prazer em vê-la novamente. A última vez que eu lhe vi foi na Paulista, na época da campanha eleitoral ainda. Parabéns pelo trabalho que você fez durante a campanha e também muito obrigado pela sua pergunta. Olha, infelizmente, eu esperava que esse processo da anistia fosse caminhar rápido. Rápido que eu digo é o seguinte, vamos protocolar o projeto, vamos pedir a urgência dele, o que foi feito, nós conseguimos, e aí vamos colher os votos. 257 votos seria o suficiente. Marina, eu garanto para você que hoje o Congresso Nacional tem esses 257 votos, eu garanto. Eu converso nos bastidores, troco uma ideia aqui, outra lá, puxo um colega para conversar aqui, puxo outro colega para conversar. E a gente, quando eu digo nós, a bancada do PL, né, junto com a bancada do Novo, nós temos a percepção que há votos tranquilamente para a gente poder pautar e aprovar e mandar o projeto para o Senado. A minha tristeza é ver que isso ainda não foi pautado. E é claro, Marina, que esse jogo, às vezes as pessoas não entendem. Eu já estou inquieto na cadeira, já estou assim, nervoso por não ter visto ainda esse projeto ser pautado, mas isso cabe uma decisão do grupo de líderes da Câmara, são 25 partidos representados na Câmara dos Deputados, e isso tem que sair da reunião de líderes. Entretanto, a gente sabe que tem lideranças que não vão aprovar essa pauta nem daqui a 30 anos. É a esquerda, nós sabemos disso. Agora, e os outros líderes de centro? De que lado estão nesse momento, Marina? É isso que a gente precisa começar a escandalizar, começar a mostrar nas redes sociais o que exatamente esses líderes estão fazendo. Porque eu digo para você, nós temos lá 25 líderes. É metade mais um. Metade mais um, coloca na mesa, pauta e vamos mandar esse projeto para o Senado o mais rápido possível. Esse é o jogo político. Parece simples, mas não é. Parece simples, mas não é. Mas a gente precisa mostrar para a população o que está acontecendo, porque eu considero já uma demora demasiada. Para mim, esse assunto teria que estar encerrado na Câmara nesse primeiro semestre. Infelizmente, não está. Infelizmente, não está mesmo. Então, daqui para frente, que é uma outra coisa que a gente vai ter que se debruçar e com muita responsabilidade e serenidade, que é o mais importante, é começar a cobrar os líderes dos partidos, porque os seus, digamos assim, os seus súditos, os parlamentares que estão subordinados a esses líderes, querem votar e querem, inclusive, depositar o voto favorável à anistia. E a gente tem que entrar nessa briga nesse segundo semestre o mais rápido possível. Sim, Coronel, o senhor acredita que a população esteja acompanhando, assim, conseguindo acompanhar o todo do que está acontecendo? Porque pouco antes da crise de relação Estados Unidos-Brasil, da taxação e também agora desse pedido de tornozeleira para Bolsonaro, a gente vem acompanhando o escândalo do INSS, a questão do IOF gravíssima, a questão da anistia, viagens, gastos excessivos do governo. Agora silenciou-se um pouco esses temas todos devido aos temas que ocupam um momento agora muito graves também, é claro, a gente
gente entende. E a questão das redes sociais também terem sido tiradas de Jair Bolsonaro, além do uso da tornozeleira eletrônica, né? Como o senhor vê daqui para frente essa comunicação mais dificultada sem uso de redes sociais, o projeto para a regulação dessas redes, das mídias e de censura, né? Num ano de véspera de eleição tão importante para o país? Adriana, você lembrou bem. Obrigado até pela ajuda da pergunta, que eu esqueci de responder a segunda parte da pergunta da Marina, que ela perguntava justamente sobre essas sanções do Trump. Sobre o povo, Adriana, o povo não consegue entender esse jogo político. E o povo não consegue entender que o judiciário também está participando desse jogo político, o que é muito grave. Mas vamos falar dessa história do Trump, que eu acredito até que pode piorar esse cenário. Olha, é muito claro que os Estados Unidos têm muitas feridas e muitas mortes para chorar em função de ataques terroristas que ele sofreu no passado, em especial em 2001. Essas marcas estão lá até hoje. Qualquer presidente dos Estados Unidos que seja responsável e preocupado com o seu país, ele precisa gastar bilhões de dólares para inibir as ações terroristas, porque a todo momento os Estados Unidos são ameaçados. Eu vou aqui meio que sentar na cadeira do Donald Trump nesse momento e tentar pensar um pouco como ele está pensando. Eu olho para o Brasil, olho lá para a América do Sul, o maior país da América do Sul, flertando com grupos terroristas. Não que eles estivessem declaradamente depositando dinheiro na conta dos grupos terroristas. Desculpa, na conta dos grupos terroristas. Mas, visivelmente, o Brasil está tomando um lado nessa história, que é o apoio aos grupos terroristas, e isso acendeu uma luz vermelha na cabeça do Trump. Então eu estou aqui pensando, peraí, por que é que eu tenho que manter relações comerciais com um país que nesse momento eles não está me ajudando, ele está dando indicações de que ele vai ajudar o outro lado a me atacar do que propriamente me ajudar. Então é assim que eu vejo hoje que o Trump está vendo o Brasil, não está vendo com bons olhos nesse momento, com toda certeza. E ele precisa, na condição de presidente, proteger a nação dele e principalmente o povo dele. Então, a retaliação começa por esse motivo. E aí vem um segundo ponto, que esse eu considero mais importante. Ele está vendo o Brasil caminhando para um regime político bem diverso, bem diferente daquele que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos, eu considero a maior democracia do mundo. E quando ele vê que o governo brasileiro está nas mãos de um governante de esquerda e que começa a caminhar, não ainda em passos largos, mas começa a caminhar em direção ao comunismo, ele fala, poxa, eu vou ajudar mais um país a virar comunista para depois querer me atacar? Peraí, deixa eu dar um basta nisso. Dito e feito. A retaliação, ela tem dois motivos. Essa aliança comercial foi quebrada por culpa exclusivamente do presidente Lula. E eu vou ousar dizer que o Lula está batendo palma para isso, porque ele quer estragar a nação, ele quer acabar com o Brasil, ele quer implantar miséria no nosso país para ficar mais fácil o caminho do comunismo. Então eu tenho quase certeza que a ala da esquerda está batendo palma, que venham 110 mil desempregos, segundo a CNI, que venha uma parada repentina nas exportações brasileiras, que a nossa balança comercial seja destruída. Tudo isso vai facilitar para o empobrecimento do país e, obviamente, fica muito mais fácil a gente se transformar numa Cuba, numa Venezuela. Eu tento passar isso para o povo no meu discurso de uma forma didática, de uma forma simples, numa linguagem bem tranquila, mas às vezes é difícil o povo entender. E o que eu estimulo é justamente as pessoas falarem mais isso para entrar na mente do povo brasileiro. Esse é o trabalho que precisa ser feito.
Claro, claro. Deputado, passo agora para Paula Camacho, mas antes disso trago uma atualização, estava de olho aqui, nossa equipe de bastidores também. O Supremo Tribunal Federal está julgando neste exato momento a decisão monocrática de Alexandre de Moraes de colocar a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro também. O julgamento acontece na primeira turma do Supremo. Moraes já votou, claro, favorável em manter a decisão e o ministro Flávio Dino acompanhou, votou junto com Moraes. Faltam ainda votar então os ministros Cristiano Zanin, presidente da turma, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Agora sim, Paula, a sua pergunta. Deputado, outro acontecimento que teve essa semana também foi, infelizmente, o Alexandre de Moraes, ele favoreceu o governo Lula em relação ao IOF, né? Ele simplesmente jogou fora os 383 votos dos congressistas e decidiu em favor do presidente Lula. Em relação a isso, o que o Congresso vai fazer se for fazer alguma coisa? Qual é a movimentação em relação a isso, tendo em vista que ele praticamente jogou o Congresso de lado, né? É necessário uma atuação de vocês. Juridicamente, eu acho que não há mais nada a fazer, porque a gente não tem a quem recorrer. A audiência de conciliação... Paula, primeiro, obrigado aí pela pergunta, né? A audiência de conciliação, o que eu esperava dessa audiência de conciliação? Que o Congresso poderia até ceder em alguns pontos, o Congresso poderia até, de repente, afrouxar um pouco a regra, tentar mexer na tarifa, mas o governo deveria ter vindo pelo menos com um gesto. E o gesto que eu esperava era, por exemplo, um programa de contenção de gastos, algum projeto que eles iriam revitalizar novamente as contas públicas, que é tudo que a gente espera de um governo que se diz buscando a justiça social, mas que está mergulhando o Brasil numa miséria, numa dívida absurda. Isso sim seria uma mesa de conciliação. Poxa, ó, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu permito o IOF numa margem um pouco menor, sem sombra de dúvida, mas vocês precisam fazer a lição de casa, vocês precisam mostrar para a gente que a partir de agora vocês serão responsáveis com as contas públicas, serão responsáveis com o equilíbrio do caixa, com os gastos, principalmente com os gastos. E o que eu vi, Paula, não foi nada disso. Eu vi que, você vê que nem o Davi Alcolumbre e nem o Hugo Mota compareceram na audiência, foram os advogados da Câmara, do Senado e do Congresso, foram os advogados. Parece que ouviu A, ouviu B, ouviu um lado, ouviu o outro, e o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou os 383 votos da Câmara, mais os 41 votos do Senado Federal, e decidiu que o decreto do governo é válido, exceção feita ao expediente lá do risco sacado. É muito triste você ver um juiz, uma Suprema Corte decidindo politicamente. Uma outra coisa que eu esperava que pudesse acontecer seria simplesmente uma saída estratégica. Isso aqui é um caso político, Senado, Câmara e Poder Executivo, vocês precisam se entender. É legítima a publicação do decreto, é legítimo vocês quererem um imposto, mas também é legítimo que o Congresso Nacional invalide esse procedimento através de um decreto legislativo. Tudo está lícito, não há nada de ilegal. E, uma vez derrubado o decreto do governo, passa a prevalecer o decreto legislativo aprovado pelas duas casas. Aí a postura do judiciário, para mim, a mais sensata seria: não vou decidir sobre isso, não. A conversa é com vocês, resolvam politicamente. Enquanto vocês não se resolverem, está valendo o decreto legislativo do Congresso. Mas, infelizmente, Paula, isso não aconteceu. Era a postura mais responsável, sensata e legal que eu poderia ver nessa questão. Mas, infelizmente, não aconteceu. O Lula judicializou e ganhou a parada. Ou seja, a partir de agora, tudo que o Poder Executivo não concordar que o Legislativo tenha feito, imagina o que vai acontecer? Judicializa e o Supremo vai lá e valida a decisão ou a vontade do Poder Executivo. Acabou a tal da harmonia e independência dos poderes.
Pois é uma preocupação muito grande, né? Obrigada, viu, Coronel Tadeu, com a gente aqui, tentando nos ajudar a entender essa situação toda a partir dessa novidade essa manhã. Um grande abraço para o senhor. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.